Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a formação do solo, mais especificamente da sua origem. Então, acompanhem comigo. Quando nós falamos dessa formação, dessa origem do solo, nós temos que ter em mente que é um processo muito lento, ocorre de forma gradual, ocasionada por um processo chamado intemperismo. Mas o que é esse intemperismo? É o desgaste da rocha ao longo do tempo. Reparem bem nessa imagem aqui. Olhem mais de pertinho, como a sua superfície não é lisa, ela apresenta ondulações, marcas. Ou seja, as intempéries da natureza, chuva, vento, calor, o frio, fizeram a fragmentação dessa rocha em pedaços menores, ou seja, intemperismo. E isso ocorre de forma gradual, bem lentamente. Então, o clima, as variações da temperatura, frio e calor, a inclinação do relevo, desse local, a quantidade de chuvas e os seres vivos que nós encontramos neste solo, próximo a essa rocha, vão influenciar nesse processo do intemperismo. Então, nós chamamos eles de agentes do intemperismo, porque eles atuam diretamente na formação do solo. Aqui eu trago para vocês 3 exemplos. Olha no primeiro. Nós temos um deserto com a sua areia. Olha o sol muito forte incidindo nas rochas, fazendo com que elas se fragmentem, que elas quebrem. Nós temos na segunda imagem a chuva. A água também é um agente do intemperismo. E na terceira nós temos uma árvore que com as suas raízes podem forçar a fragmentação das rochas. Então, o intemperismo transforma uma rocha dura, que nós chamamos de rocha matriz ou rocha mãe, em pedaços menores, em fragmentos, em material menos resistente. Repare nessa imagem, da esquerda para a direita. Nós temos uma rocha íntegra, inteira, dura. Vamos dizer que é a rocha mãe. Chuva, sol, calor, seres vivos influenciando o agente do intemperismo sobre essa rocha. Quebrou, fragmentou em pedaços menores. Esses fragmentos vão formar o que nós chamamos de solo. A permeabilidade é uma característica do solo, é uma propriedade dele, que tem relação com a rocha matriz, que deu origem. Então, a permeabilidade é a facilidade com que a água tende a penetrar nesse solo. Choveu, tem solos que vão absorver com maior velocidade e chegar nas grandes profundidades. Outros solos vai ficar mais na superfície e lentamente essa água vai penetrar. Nos solos mais permeáveis, a água se infiltra, é absorvida mais facilmente. Nos solos menos permeáveis, a água ela é retida, demora mais para descer. A porosidade é uma segunda característica, que tem relação com os poros que se formam entre os grãos. Lembram que tem grãos maiores e grãos menores? Entre esses grãos ficam espaços vazios. Esses poros podem variar em tamanho e número e, por meio deles, tanto a água quanto os gases vão penetrar e infiltrar no solo. Reparem na imagem. Nós temos grãos maiores, espaços, poros entre eles. Grãos menores, nós temos menos espaços, menos poros entre eles. Ou seja, conforme eu diminuo o tamanho do grão, a porosidade diminui. A textura é uma terceira característica. É determinada pela proporção de partículas minerais que compõem esse solo. Essas partículas são nomeadas de acordo com o seu tamanho. Nós temos 3, areia, silt e argila. Reparem na imagem, nós temos a partícula, areia, que é a maior delas, a argila, que é a menor delas, e o silt, que é a intermediária. E por último, nós temos a característica de colorações. Então, os solos podem apresentar cores diferentes e tem alguns fatores. Um deles é a origem da rocha matriz que se fragmentou e também a presença ou ausência de matéria orgânica. Perceba nas imagens as colorações de diferentes tipos de solo. Nesse vídeo, nós falamos sobre a formação do solo, a origem dele. Espero que vocês tenham gostado e até breve.